Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Vou dizer sim que agora eu estou maravilhosa. Eu voltando aqui, né, para falar para vocês como é que foi lá no dia 22 que eu fui, né, passar com a mastologista e ver todos os meus exames e principalmente também o colonoscopia. Gente, fui ver todos os exames. Aí, como sempre, né, tem aquele ritual que a gente fica desesperada, que a gente fica com medo, que a gente fica, não sei o que pode vir a acontecer, né? Será que pode vir a acontecer alguma coisa? Aí vem, né, a resposta, né, que a gente tanto necessita, né? Quando tá com essa ansiedade atacada, com esses, né, tantas coisas na cabeça, né? Aí fui e graças a Deus, né, passei com a mastologista lá no Hospital da Mulher e graças a Deus está tudo bem. Todos os exames, a mamografia, o Doppler, né, da ultrassom do peito também, do abdômen total, né, infelizmente a gordura no fígado não tem como sair de mim, né? Não tem como sair porque eu tomo tamoxifeno. Já foi falado aqui que infelizmente, né, dá gordura no fígado, né? Um dos, né, vamos dizer assim, efeitos colaterais, né, do remédio. Então tem que aguentar. Ela perguntou como é que estava indo com o remédio. Tá tudo bem. Às vezes esqueço alguma coisa, às vezes, né, queda do cabelo, essas coisas aí são normais, mas tá indo bem, né? Eu não tô tendo tanto enjoo, então tá tranquilo. Assim, a alimentação que eu falo, às vezes eu não tenho vontade de comer comida normal, né? Tava até conversando com a Camila hoje. Aí eu falando pra ela que tem que comer, né, bastante fruta, abusar das frutas, né, porque elas são grandes aliadas da gente, né. Tanto quem tá fazendo tratamento, pós-tratamento também, porque tem dias que a gente não quer comer nada de comida. Então, coma fruta, né, pelo menos você vai estar alimentado, né. Então, assim, é isso que eu vou fazendo, entendeu? Quando eu tô com esses enjoos, sem vontade de comer, é fruta, entendeu? Vou até falar pro meu marido comprar fruta pra mim, né? E muita gente, né, tava perguntando, né, por que que eu dei uma sumida, né? Então, né, eu acho que quem me acompanha sabe muito bem o porquê que eu estava sumida, né? Foram tantas coisas que aconteceram na minha vida durante esses 3 meses, né? Desde março, primeira semana de março, né? Foi bem cruel comigo, né? Acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Então, assim, não só por conta do luto que eu tô passando, né? Pelos meus sogros, mas outras coisas pessoais também aconteceram, né? Que muita gente não sabe, né? E o que eu posso falar aqui por cima é que no começo do mês de março, né, meu marido sofreu um grave acidente e eu fiquei sem chão, né? Pensei que ele não fosse sobreviver, mas graças a Deus, né? Eu agradeci muito a Deus, eu pedi muito, né? E ele ficou bem, graças a Deus, né? Não teve nenhuma sequela, não teve nada, né? Mas fiquei sem carro, né? Então, difícil, né? Mas é bem melhor ele estar aqui do que o carro, bem melhor, né? E outras coisas também aconteceram, que eu vou falar em outros vídeos, né? Que tiraram a minha paz, né? Durante esse tempo, né? Que eu tava de luto, que também aconteceu muitas coisas, né? Então, assim, eu tô até conversando com a minha psicóloga e ela falou assim: como você conseguiu passar por tudo isso sem tomar remédio?
Eu esqueci de tomar remédio. Porque, assim, sabe, foi uma vitória ter parado com todos os remédios, que eu nem pensei, sabe, em voltar a tomar, né? Mas ela viu que eu estava entrando num estado depressivo tão grande agora, né? E ela falou assim: você se permita tomar remédio, você precisa, porque tudo que você passou não foi fácil. E eu não sei como é que você conseguiu sem remédio, sabe? Ou você tem uma fé, uma força tão grande aí dentro que te manteve em pé. Eu até agora não sei como é que eu consegui me manter em pé. Chorei muito, fiquei muito para baixo, mas eu consegui passar. Eu acho que quando você vê tudo que você passou, né, e hoje você está bem e de pé, né, é uma vitória. Porque imagina passar por tudo que eu passei e ainda vem algum resultado ruim dos meus exames. Aí o bicho ia pegar. Aí acho que ia ficar bem difícil a vida, né? E aí as minhas amigas perguntaram: por que você ficou tão quietinho? Gente, quem me conhece sabe como é que eu sou, né? Eu sou bem falante, eu sou bem comunicativa, só que quando mexe lá dentro, sabe? Mexe lá no fundinho da gente, a gente fica meio sensível. Aí a gente tem que começar a pensar um pouco mais na vida, pensar um pouco mais no que vale a pena, né? Por que estamos aqui? Eu acho que o grande segredo da vida é essa, né? Saber qual é o segredo, né? Então o segredo você sabe que aqui é só apenas uma passagem. Então faça o melhor possível, melhor que você pode, entendeu? Você sabe que você tem potencial para fazer sempre mais, bem mais do que está acontecendo agora. E esses dias eu tava pensando assim: nossa, não tenho nada para fazer da vida, não sei o que fazer, não sei o que. Ai, não sei o que. Gente, eu tenho tudo nas minhas mãos. Então, eu que tenho que correr atrás, eu que tenho que fazer acontecer, né? Então eu tô fazendo acontecer, tô fazendo as minhas inscrições, tô estudando, tô voltando, e é assim que vai sendo, né? Voltando ao ritmo da vida normal, né? Não voltei normal, né? Não tem como voltar ao normal do que tudo que eu já passei, né? Fora a doença, fora essas perdas que eu tive agora, eu já tive outras perdas maiores também, né? Que me modificaram de alguma forma na minha vida. Acho que a grande maior foi do meu pai, né? Que eu tinha 23 anos, né? E foi assim um baque muito grande na minha vida. E eu fico pensando nas coisas que eu ouvi na época, né? Que eu tinha que seguir, vida que segue, e é isso aí. Eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que falar para as pessoas quando perdem um ente querido. Nunca fale isso, sabe? Você nunca vai ser normal novamente, uma perda tão grande como essa. Eu acho que uma das coisas que me modificou muito e que me fez ficar firme na minha vida foi a perca do meu pai. Porque ele fazia tudo, ele que, né? E isso me modificou muito, né? Manteve mais firme, mais forte, beleza, só que alguma coisa se rompeu, né? Aí depois veio a doença da minha irmã, né? Que abalou toda a família, né? Aí veio a cura, né? Vamos dizer assim, aí depois de 2012 perdi minha tia bem no meio do tratamento da minha mãe, né? Minha tia Maria.
porque você imagina que ela que dava força, ela que fazia a gente ficar em pé para aguentar, né? Porque eu acompanhei a minha mãe do começo até o fim do tratamento dela e não foi fácil, né? Sem a minha tia do lado. Aí depois veio a minha irmã, né? E devastou a gente de uma forma assim imensa, né? E logo em seguida, em 2020, a minha tia Anitta, irmã da minha mãe também, e com câncer de mama. Foi assim, né, uma loucura. Então aquilo foi acumulando, acumulando, até que chegou o quê? O câncer para mim. Não foi assim um aprendizado muito bom para mim, né? Porque imagina a minha cabeça, né? Minha irmã foi, minha tia foi, e logo em seguida eu estava com câncer. Aquilo, minha cabeça ficou muito perdida, né? Vamos dizer assim. Consegui passar, claro, consegui fazer tudo, né? Porque eu precisava passar bem. Então estava nas minhas mãos e eu passei bem todo o tratamento, fazer tudo que era possível, né? Sim, teve alguns dias que estava ruim, mas teve outros que eu estava bem, né? Então eu me apeguei a esses dias bons, né? Os dias ruins eu até esqueci, né? Mas foi o que, sabe, me fez ter vontade de viver. Eu falei, vou viver pelos meus filhos, pelo meu marido, né, pela minha mãe. Então, assim, eu continuei, né? Aí, hoje, vejo as pessoas, né, como são, né? É claro que eu tenho uma rede de apoio enorme, né, de amigos, de família, mas eu lembro, né, daquelas pessoas que viviam do meu lado, né, quando eu estava nas festas, quando eu estava me divertindo, né, quando eu pensava que algumas pessoas eram como irmãs para mim e na verdade não são. Aí até minha psicóloga falou, mas assim, você sabe tudo bem, né? Isso acontece. Eu falei assim, sim, isso acontece. Mas eu não entendo como é que uma pessoa está do seu lado, né? Por tudo que passa com você, com tantas coisas da vida, né? E na parte mais importante da sua vida, que é a sua saúde, essa pessoa não está do lado. Eu, assim, fiquei muito tempo, trabalhei muito com a psicóloga essa questão, né? E, assim, eu cheguei à conclusão que tudo bem, sabe? Cada um tem a sua vida, cada um não precisa ficar grudado no outro, né? É igual, tenho várias amigas que moram longe, mas assim, a gente sempre tá se falando, um mês, uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? A gente se fala e parece que nada mudou. É como se só tivesse ido ali na esquina e voltou, né? Mas eu tenho amigas que, nossa, quando a gente se fala, a gente se entende, né? E sabe o que uma ou outra tá sentindo, né? Mas tinha outras que eram bem mais, sabiam de coisas assim, né? E sumiram, né? E a gente tem que saber lidar com essas perdas também, né? Eu, assim, graças a Deus, consegui superar essas coisas. Ainda não superei as perdas desse ano, mas eu estou indo, estou seguindo, estou ficando bem. Tem que ficar bem, né? Então, é isso. No próximo vídeo eu falo uma coisa que, né, já era para ter falado para vocês, mas eu estava tendo um jeitinho para falar e no próximo vídeo, com certeza, eu falo para vocês o que é, tá? Vou deixar aqui, ó, uma rusguinha para saber o que será que é que ela quer falar. Uma coisa, né, muito importante também que aconteceu na minha vida nesses tempos de agora, tá bom? Então,
Até o próximo vídeo. E só tenho agradecer a Deus, né, por estar bem, por estar aqui. E vamos até o próximo episódio, que vai ser no final do ano, que eu vou conseguir fazer todos os exames de novo. Todo aquele processo que a gente fica louca, mas no fundo dá tudo certo, tá bom? E é isso que a gente tem que pensar, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.